Bom dia. Bom dia. Babi ou Bárbara Oi. Schneider? Qual dos dois é preferível? Olha, formalmente é Bárbara Schneider. Mas pra você, Babi, né? Não tem como falar que eu não sou Babi. Todo mundo me chama de Babi. Então, Afinal, né? Te conheci quando você ainda fazia filosofia. exatamente. Grande Então, filosofia. pois é. Enfim, Babi, é prazer ter você aqui. Bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite. E, bom, a gente nessa live, a gente tem o intuito de apresentar a tua profissão para a galera. Então, o que você puder falar e detalhar, será excelente. Até porque ajuda eles a escolherem. Muitos deles não têm a menor noção do que fazer da carreira, e por esse motivo a gente começou a fazer essas lives, né? Então, para começar, fala um pouco da sua formação e pode ser detalhista à vontade. Bem, eu me formei na faixa tem pouco tempo, em 2018. Só que, como você bem disse, eu comecei mesmo na faculdade em 2011 fazendo filosofia. Então, para quem é pré-vestibulando aí, dá para mudar, dá para ter uma carreira depois do pré-vestibular de fato. Mas em 2011 eu comecei na filosofia, na Unirio, e eu falo assim, eu tenho que falar da filosofia porque, querendo ou não, foi ali que começou a minha formação como ser humano também. Porque a filosofia foi muito mais importante para mim como universidade, a Unirio foi muito mais importante para mim do que a faixa, de fato. Na faixa eu entrei já com a cabeça já mais pragmática de eu quero um diploma de jornalismo e para trabalhar. Mas na filosofia foi ele que construiu um pensamento científico, talvez, um conhecimento científico, uma coisa mais pesada, assim, de faculdade mesmo. Então, ali que eu vi a sociedade, uma construção de pensamento sociológico também. E aí, só que eu cheguei, desencantei, vi que a academia não era o meu foco, que eu não queria dar aula na filosofia, tinha muita coisa que eu não concordava, achava os métodos assim meio nada a ver. É E isso que eu eu ia perguntar. peguei Você não chegou a se formar em filosofia? quase, faltavam 7 matérias. Não, mas assim, eu chego um momento que eu fico pensando, será que um dia eu vou chegar e fazer o Enem e puxar tudo de volta? Porque dá, né? Até hoje, assim, a filosofia lá na Unirio é um pouco desarrumada, de fato. É um curso novo, relativamente novo. E eu não acredito nem que tenham mudado a grade. Então a grade ainda é de 2010. Ou É seja, eu muito posso recente. refazer o Enem e puxar toda a minha grade de volta e fazer só as 7 matérias em 6, 7 anos. Entendeu? Mas, enfim, eu não me formei. E o que aconteceu também no meio do caminho? Eu peguei aquela greve absurda. Você também pegou aquela greve, Peguei, não foi? peguei. Foram 2012. 4 meses Mais, e pouco. mais de 4 meses. Foi quase o Foram, não semestre lembro. inteiro. É porque juntou com janeiro. É isso. Foi um semestre inteiro de greve. E naquele momento ali bateu a bad de estar em casa. E eu era monitora, eu tava sem grana, eu tava sem nada, eu tava ferrada. E aí eu comecei a estudar. E eu prestei vestibular de novo. Só que eu fiz para geografia e botei para a Universidade Latino-Americana, aquela de Foz do Iguaçu. Uhum. Ela é muito legal, assim, vocês estudantes que quiserem meter o pé do Rio de Janeiro, lá é uma universidade bilíngue, no meio da fronteira, né? E é bem legal. E eu prestei vestibular para geografia, passei em segundo ou terceiro lugar, uma coisa assim. E eu falei, olha, mãe, eu vou. Sim. Ela falou, você não vai nem a pau. De jeito nenhum. Você vai se envolver com tráfico de armas. Você vai se envolver com tráfico de drogas. Você vai se envolver com tráfico de órgãos. Então, deu um bafafá aqui em casa.
E aí eu dei a cartada final, que foi prestar vestibular para a faixa sem ela saber. E só um adendo, minha mãe é jornalista também, e ela nunca quis que eu fizesse jornalismo. Só que aí eu fiz um negocinho assim, eu falei com minha avó, ó, vou fazer prova, passei, óbvio. Faculdade particular você sempre passa, meu amor, tá? Questão só o desconto, né? É, basicamente isso. E aí, passei, falei pra ela e comecei a fazer jornalismo a contragosto. Mas ali eu já estava encaminhada, porque eu sabia que, nas primeiras aulas, eu já sabia que era aquilo mesmo que eu queria. Porque a única coisa que eu sabia fazer mesmo, até na filosofia, era o quê? Falar pra caceta e escrever. E eu sabia ler e escrever. Bem isso. Com qualidade, digamos assim. Com tanta qualidade que hoje você chegou na posição que você chegou. E aí você, inclusive, botou lá na tua formação, quando eu perguntei, né? Você falou do que você fez, então fala um pouco dessa carreira aí. Ah, então, tá, eu vou fazer uma coisa linear. Então, eu fui aí dentro da faculdade. Meu primeiro estágio já foi já perto, já estava no terceiro período, no final do segundo, início do terceiro, uma coisa assim. E eu fui para a Band. Eu fui ser redatora do portal de notícias da Band, o G1 da Band, digamos assim, que é melhor. Uhum. E aí, lá eu comecei a minha primeira experiência de redação. Ganhava mal pra caramba. Eu ganhava R$ 294 na Bandeirantes. Início de carreira, né? É Início de chicotada carreira, mesmo. não. Não, porque dali é exploração. Gente, não aceite exploração. Mas naquele momento eu aceitei porque eu precisava de quê? Dinheiro. Aquele nominho no currículo. Olha, Ah, estagiou sim. na Band. Então você vai e segura aquela. Eu ia falar um palavrão, mas tudo bem. Segura aquela onda e vai. Mas foi muito bom, foi muito interessante pra mim, porque foi minha primeira experiência numa redação. Então, quando eu fui pro SBT, 9 meses depois, eu já fui com a experiência, com a carga de conhecimento do que era uma televisão, do que era uma redação, do que era uma apuração, do que era tudo aquilo pro SBT. Então, eu já não era a pessoa crua, tipo, tava na faculdade e não sabia de nada, entendeu? Porque vale muito isso. Infelizmente, os contratantes, assim, até de estágio, eles acham que todo mundo tem que ter experiência. Isso é meio ridículo, É. Porque todo estágio que você fizer, você está ali para aprender. Então, era o ideal que você não tivesse experiência, na verdade. Para você ter a experiência total naquela mesma empresa que você está entrando. Enfim. E aí eu fui para a SBT, onde eu fiquei 2 anos inteiros como estagiária. Só que era uma coisa assim, quando você vai para uma televisão pequena, aqui no SBT, o SBT do Rio, a gente chama de praça. Ele não é cabeça de rede. O que isso significa? O SBT daqui é só como se fosse uma filial. A matriz seria em São Paulo. Ou seja, quem decide tudo o que acontece mesmo, a maioria dos telejornais nacionais, tudo é em São Paulo. Aqui a gente só faz o jornal SBT Rio, o Esporte Rio também. Antes tinha outros jornais de interior, enfim. Mas é basicamente isso. E aqui a gente tem três repórteres que fazem matérias do Rio para o Nacional. Então é uma equipe mais reduzida. E, enfim, nesse esquema. Então não é uma coisa muito grande. Então todo mundo tem que chegar e se virar muito rápido. E quando eu entrei para fazer estágio no SBT, foi bem isso, assim. Eu comecei na apuração. Apuração, para quem não sabe, é você ficar. A gente chama de escuta. Antigamente se chamava de escuta. Você fica atento a tudo que está acontecendo na cidade. Por exemplo, você fica sabendo num grupo de bairro, nesses alerta Tijucão da vida, alerta não sei o quê, alerta Copacabana, essas coisas assim. Olha, teve um tiroteio aqui na esquina, não sei o que lá. Aí você vai ter que apurar essa história. Do que se trata esse tiroteio? Foi tiroteio mesmo? Aí você vai, bate o telefone, pergunta pra polícia, se a polícia não atender, você vai ter que começar a dar teus pulos
Assim, como é que vai? Para você não ter que sair e já ir em loco, né? Entendeu? Você vai e começa a telefonar, por exemplo, para vizinho. Assim, foi na esquina da Pompeu Loureiro com não sei o quê. Aí você vai na Pompeu Loureiro, Google Maps, assim, aí você vê o que tem de comércio lá, bate o telefone e olha, você tá fazendo. Vizinha fofoqueira. Se você é fofoqueiro, gosta de bater um papo no telefone, meu amor, pense bem. E aí, vai bater no telefone, então, sou do SBT, me conta, o que aconteceu? Teve tiroteio? Aí, cara, todo mundo já chega, abre as pernas, já vai falando, teve sim, não sei o que lá. E aí você já vai, ó, batendo fonte não oficial com fonte oficial e você já manda equipe para lá. Esse primeiro trabalho de apuração é o que move qualquer jornalismo. Porque você tem que ter noção do que está acontecendo. Se você sabe que é verdade o que está rolando, você tem que mandar uma equipe fazer em loco. Então sai da redação direto para o lugar onde está acontecendo o fato. E esse profissional de apuração que vai resolver isso, né? Resolver no É dia daí do que saem, dia. então, os furos de reportagem, etc. Não, os furos são um papel um pouco mais de produção. Furo geralmente é uma coisa. Dá para ter um furo de apuração, porque a apuração anda junto com produção. Mas um furo de reportagem geralmente vem de uma fonte. Essa fonte vai falar assim: olha, eu tô falando só para você. Aí ele pode te dar uma série de documentos e você vê. Então, por exemplo, eu dei o furo mais recente, assim, que o Aldir Blanc estava com Covid. Por quê? Quem é que me deu esse furo? Eu já estava em contato já a semana inteira com a família do Aldir. E eu sabia que esse resultado ia sair logo. Então eu tava sempre falando assim com a assessora dele, falando, olha, me avisa quando sair o resultado do exame do Aldir. Beleza. Aí, nessa época eu tava na Globo, eu cheguei, olha, avisei na TV, não quiseram dar a notícia na TV. Falei, olha, ninguém deu, só a gente tem. Não vale pra gente, não vale pra gente. Beleza, cheguei, fui pro G1 e botei no G1. Essa é a grande sacada da Globo. Assim, de fato, se você tem bons conhecimentos ali dentro, você vende seu peixe para qualquer área. Mesmo eu sendo da televisão, eu assinava a matéria no G1. Então, mas voltando para SBT, como a estrutura é muito curta, assim, manga curta mesmo, assim. Eu, quando era estagiária, já produzia. Eu já fui logo para produção. A produção de jornalismo, produção de reportagem, já é outro papo, sabe? Você também faz apuração, mas você não apura muito o factual. Assim, geralmente, quando você está de um dia para o outro, a gente chama de produção virada. Eu estou fazendo uma produção no sábado para a matéria ser feita no domingo. Ou seja, eu vou marcar. É quase um trabalho de secretário, mas vai um pouco mais assim. Você vai, telefona para a pessoa, para o entrevistado que você quer, você marca para o dia seguinte. E aí, desde que eu era estagiária no SBT, menina, que coceira o nariz. Falamos de rinite? Rinite, pois é. E aí, quando eu era estagiária no SBT, eu já fazia muita produção, porque eu virei estagiária de produção. E eu fazia o SBT Rio. E desde que eu era estagiária, como eu acabei tendo muita fonte, sei lá como, a gente vai criando fonte. Uhum. Eu tinha muito material que as pessoas me procuravam. Olha, tem isso, tem aquilo, e eu tinha vontade de estar ali. Eu tinha vontade de escrever. E eu fui crescendo. Aí chegou um momento que um chefe meu se acidentou. Aí deu uma confusão. E a sorte que, como eu sempre fui abelhuda, eu via muito o que ele fazia, o trabalho de coordenação de pauta. Eu sempre fui muito organizadinha, então eu queria saber mais ou menos como é que ele chegava para trabalhar, porque aí eu mesmo já me adiantava para ver mais ou menos como é que funcionava para montar os VTs, assim, pra gente fazer de produção, cada repórter tem um horário. Como tem esse tipo de coisa, a gente tem que saber assim, eu preciso saber se o repórter tal tá entrando às 6 da manhã, por exemplo. Então você tem que coordenar os repórteres com as pautas. E
quando ele se acidentou, sobrou para quem? Oportunidade bateu na porta. Não é exatamente oportunidade, porque eu continuei sendo estagiária, só que eu ia ajudando todo mundo que entrava como coordenação, no final das contas. Não só ter As confiança. pessoas... E foi aquele momento ali que eu cheguei e botei banca que era a televisão que eu sabia fazer. E naquele momento, um pouco depois mesmo, assim, comecei a fazer matéria exclusiva, sendo estagiária, botando meus furos no ar, porque eu tinha também confiança da equipe. E fiz muita matéria, reportagem especial, muito de jornalismo ambiental. Fiz muito jornalismo ambiental no SBT, muito mesmo. Principalmente de Niterói. Fiz muito desvio em Itaguaí, antes da Globo, inclusive. A gente fez Seropédica, fez vários bairros da Baixada Fluminense. A gente fez muita coisa. Isso em 2017. 17. Já tem um tempinho. 3 aninhos, 4 aninhos, E aí, como estagiária, eu fiz um documentário de milícia. No SBT. Como estagiária. Como estagiária. Aí eu botar... Demonstrou sua capacidade, né? Metida, exibida. Pô, mas metida, exibida, que deu certo e mostrou que daqui veio, né? Ainda mais um assunto tão delicado no Rio de Janeiro. Não, e foi uma coisa bem legal, porque foi no início de 2018. A gente teve a ideia, eu e o meu editor-chefe, Humberto, a gente teve a ideia de, não, vamos fazer um documentário, porque 2018 vai fazer 10 anos da CPI das milícias, que foi em 2008. Em 2008 também foi a inauguração da primeira UPP. Então foi toda naquela coisa do Sérgio Cabral e tudo mais. E isso, fazendo 10 anos, dá um material bacana, porque você vem fazer assim, o que aconteceu em 10 anos? Sim. Teve uma, assim, pra galera que não sabe, ou enfim, que era muito novinho também. Pois 2008. Em 2008, teve uma prisão absurda. Foram várias prisões de milicianos. Foram indiciados mais de 100 milicianos por conta da CPI das milícias. Foi naquela época que o Batman foi também? Foi, né? Foi um pouco depois. Aí depois ele foi morto. Isso. Foi bem isso. E, para quem não sabe, foi a CPI das milícias que fez o Marcelo Freixo ter esse estouro de imagem. Foi ele que foi o presidente da CPI das milícias. E por isso que ele é perseguido até hoje, inclusive. Muito por conta disso, porque o inquérito resolveu. O inquérito, de fato, teve uma resposta da justiça e teve uma resposta da mídia também, porque antes não se falava de milícia. E nessa pegada toda, a gente, vamos construir esse documentário, vamos. Fiz reunião com as fontes, enfim. Eu que toquei essa parte toda assim. E aí, no meio do caminho, a Marielle morre. E todos os olhos se voltaram para a milícia. De novo. Mesmo com 0 inquérito policial. O inquérito não estava aberto, entendeu? Não tinha investigação aberta e todo mundo falando, foi a milícia que matou Marielle. E aí, a gente conseguiu adiantar ao máximo o documentário. A gente fez um documentário antes da TV Globo fazer, porque aí o gancho todo veio para todo mundo, uma coisa que a gente possivelmente só ia fazer sozinho, enfim, ou não. A gente acabou fazendo antes de todo mundo, porque a gente já tinha material. Eu já tinha material inteiro na casa. Porque eu fiquei fazendo produção externa. Existe também isso que é muito importante. É a coisa que eu mais gosto no jornalismo, que é a produção externa. A produção externa é uma coisa maravilhosa. Geralmente a gente... É o que eu mais vejo quando você posta no Instagram, é o que eu mais vejo você postando mesmo. Eu amo fazer produção externa. Porque produção externa é você ir no local e chegar
entrevistar e procurar fonte e trocar ideia. É você, ó, no cara a cara com a pessoa, com o entrevistado, com aquela pessoa que tá sofrendo mesmo. Geralmente é de graça. E, enfim, eu fiz a operação da Marielle de 1 ano, quando prenderam Rony Lessa, pelo SBT. E a gente sabia que ia ter uma operação. A gente tinha certeza que ia ter uma operação. A gente tinha fonte. Beleza. Vai lá, fica uma semana indo às 6 da manhã pra delegacia de homicídios até sair essa operação. 6 não, acho que eu pegava às 5, uma coisa assim. Era um horário de corno. Fato. Eu ficava lá, eu e meu cinegrafista, a gente batendo queixo, porra, mó frio aqui. Caralho. Mó fome, não tem nada aqui aberto. Porra, mó sede. Assim, passando. Horrível. E aí, menino, o que aconteceu? Foi numa terça-feira, a operação ia ser numa quarta. Só que aí descobriram que o Rony Lessa tinha chance de fugir. O Rony e o outro lá que eu esqueci o nome. Bicho, resumo do soneto. Adiantaram a operação pra um dia. Tava eu lá, terça-feira, de chinelo, camisa furada, na frente da delegacia, o pau quebrando. Quando eu cheguei, eu falei, puta que o pariu, adiantaram a operação. Só vejo aquilo lá, aquela delegacia tapada de polícia. Todos os carros da DP estavam lá. Tava a Beth Luquezzi da Globo, aos berros, tudo acontecendo. O Rony Lessa já tinha sido preso. Tava um inferno aquilo lá. Isso é uma cacetada de jornalista também. Mas é aquilo dali que faz a gente querer estar ali. É o caos. Jornalismo sem caos, você. É adrenalina, cara. É isso. A gente vive por adrenalina. É isso. Matéria fria, boba, quem vive? O negócio é ficar correndo atrás dos outros com o microfone na mão. Aquilo dali parece bobo, mas é muito isso. E conhecendo você, sabendo do É jeito que roubar você, entrevistado. sabendo do jeito que você é agitada, com certeza eu sei que tu gosta disso. É roubar entrevistado dos outros. Cara, isso é uma delícia, infelizmente. Parece mau caratismo, mas não, porque geralmente o cara tá lá querendo puxar para uma exclusiva. Opa, isso é interesse público, interesse geral, tem que botar para todo mundo fazer. Puxava de volta, não vou nem falar qual repórter que eu fiz isso, não, porque ele é meu colega, ele gosta de mim. Eu vou. Mas é muito isso. Aí no SBT eu tive essa oportunidade de fazer muita coisa. Eu fiz Musema também. Eu fui pra Musema no dia do desabamento. Essa é braba. Girei a Musema toda. Com medo horroroso de cair daquele lugar, porque era muita lama. Era muita lama. Aquilo dali é surreal. É surreal mesmo. Na verdade, como jornalista, você conhece muita coisa que a gente não tem acesso, né? Vocês falam, vocês realmente estão passando o que está acontecendo e a gente está sentado almoçando em casa e fala, poxa, que pena, né? Lamento tudo isso, mas a gente não tem real do que está acontecendo, né? Não, então, é porque as pessoas esquecem que o jornalismo vem da comunicação social. Sim. Nada mais, mais, sabe, ciências sociais mesmo. Vem ali, tá ali. É o prático, a gente diz. Quando fala, não, vamos fazer uma pesquisa de campo sociológica. É jornalismo. Quase isso. Você vai fazer um relatório, você só vai. A diferença é o tipo de texto. É onde você vai publicar. Mas é uma pegada muito isso, assim, científica, digamos assim. Porque você não vai colocar no jornalismo os dados errados. Você vai fazer uma análise junto com os especialistas. O que a sociologia tem a ver com isso? Tudo, né? Não. Então você trabalha com a sociedade, você está Você ali está para noticiando a informar a ciência, na sociedade, verdade, né? exatamente, de uma maneira, de uma linguagem simples, possível para todos os públicos, assim, a princípio, né? Porque tem muita gente muito rebuscada, mas na televisão você tem que ser simples. Você está falando de um veículo de massa, você está falando com todo mundo. Você pode estar falando com o cara mais rico do mundo, mas você também está falando com quem mora na roça e que não tem acesso à leitura, entendeu? Mas você tem que. Um cara que ouve. E se ele te ouve, ele tem que entender. É bem isso. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por ter sido em faculdade
particular, você viu, tipo, galera não conseguindo se formar porque, tipo, não consegui pagar, acabou o dinheiro, acabou tudo? Cara, Ou todo mundo, ou você viu a maioria se virando bem, assim? então, a minha turma, o que que aconteceu? Como eu fazia ainda Unirio quando eu entrei, eu peguei para fazer de tarde. À tarde na faixa, você tem desconto, mas é aquilo, você tá trabalhando, você tá estudando de tarde. De tarde você acaba ficando meio no meio do caminho de todo mundo, porque todo mundo quer trabalhar, estudar ou de manhã ou de noite, porque aí Sim. você consegue fazer estágio, trabalhar, é um pouco mais tranquilo, né? Você tem um horário comercial livre para trabalhar. De tarde, como eu estava fazendo Unirio, eu tive uma turma muito pequena. A minha turma de faculdade de primeiro, segundo período, tinham, sei lá, 15 pessoas, mais ou menos. Metade meteu o pé de início. Não se manteve. E eu acredito que Até porque eu acho que o dessas. desafio de ser jornalista, acho que o imaginário é um e o desafio do estudo é outro completamente diferente, né? Sim, não. Da minha turma, eu acho que eu fui a única que se embrenhou para redação. Porque uma chegou a fazer até o final, tá terminando de se formar, uma coisa assim, e tá na. Como é que é o nome? Tá fazendo assessoria de imprensa. Outra tá fazendo comunicação comunitária, que é fazendo jornalismo para comunidade mesmo, para favela e tudo mais. E aí, teve muita gente que saiu. Teve muita gente que, na verdade, não sabia o que queria e foi para lá. Lá a gente vê muito isso, assim, principalmente gente com grana. Gente com grana que eu digo. Pai que banca e Assim. não sabe o que fazer. Eu gosto de mídias sociais agora, uma coisa que bomba, né? Tem uma galera muito nova falando isso. Eu gosto de fazer post no Instagram. Eu sei escrever para Facebook. Piriri, pororó. Vou fazer jornalismo. Inclusive, eu vou emendar numa outra pergunta. Você acha que tem alguma coisa a ver? Esse pessoal, o pessoal ligado, blogueiros, etc., linka com jornalismo ou A é A, B é B? Olha, é comunicação, não é? Sim. É comunicação. É um tipo de comunicação. De fato é. Tem a ver. Só que você tem que separar muito bem o jeito que você faz a sua comunicação. O que, que você está falando? Você gosta muito de escrever post no Instagram, mas você acha que você é boa o suficiente para estar lá? Para escrever? Para você escrever coisas que você não gosta? Que é isso, jornalismo é isso. Jornalismo eu falo também do marketing, porque acaba a comunicação social sendo muito esculhambada nesse ponto, que eles misturam marketing com jornalismo e RP e tudo mais, e o pessoal, assim, o empregador cobra que você saiba de tudo. De métrica de redes sociais a chegar e ter uma fonte jornalística para você poder vender a sua pauta na assessoria de imprensa, entendeu? É um pouco complicado, mas se você tem uma boa relação com suas redes sociais, já é o primeiro passo. Você sabe escrever? Já é o primeiro passo. Mas é aquilo, não é só isso. Entendeu? Tem que estudar. Não adianta só ficar nisso, porque senão você vira só blogueiro. Blogueiro também ganha dinheiro pra caramba. Às vezes ganha até melhor, dinheiro mais ainda do que se você se formar. Mas no caso, para você ter uma graduação, para caso você queira, inclusive, continuar, às vezes você vai para a graduação e você vê o ensino da comunicação social. É muito interessante. Às vezes você vai, faz um mestrado, faz um doutorado, vai ser professor de comunicação. Isso também é legal pra caramba, né? Daí tá o Gabriel perguntando um negócio. Mas depois termina, depois a gente abre para ele perguntar. Hum, Pode continuar. E aí, é porque é um pouco complicado falar de redes sociais, assim. Eu vejo muita gente que da faixa que se formou lá, mas fez marketing para redes sociais. É uma coisa mais marketing atualmente do que jornalismo. Eu vejo pessoal querendo mais um texto publicitário nas grandes marcas, nas redes sociais, do que um texto jornalístico. Então, tem uma separação.
Tem muito colega meu que fez relações públicas e aí se embrenhou também pro marketing e trabalha em agência e tá muito feliz, assim. Não é minha onda. Não é minha onda. Eu já fiz redes sociais, mas eu já fiz o quê? Pra uma vereadora. Eu fiz perfil político. Então já ia mais pra minha vibe, entendeu? Mas também não é uma coisa que eu tenho aquele tesão de trabalhar. Que eu gosto mesmo é de televisão. Que eu gosto mesmo é de escrever. Eu gosto mesmo de ver o meu resultado ali, ó, pra todo mundo. Uma coisa que É. modifica de fato a sociedade. Algo que vai chegar e falar, olha, isso aí tá errado. Ou, olha, isso aí tá certo, que vire exemplo. Você fazer uma pergunta. Por exemplo, quando a gente vê na televisão sei lá, vou botar o RJ, já, a Mariana Grossa apresentando. Tá lá escrito, editor-chefe Mariana Grossa. Quer dizer que existe toda uma equipe por trás de jornalistas trabalhando e ela é ela que dá a palavra final, que ela lê aquilo tudo antes de ir pro ar, é isso? Então, a Mariana não é editora-chefe. Não, tô dando um exemplo. Então, Eu nem sei. eu tava no Bom Dia Rio e no RJ até pouco tempo, até 2 meses atrás, né? Então, a estrutura do jornalismo, do telejornalismo principalmente, é bem específica. Quando eu estava falando de apuração, essa é a primeira base. Apuração. Depois a gente tem a produção. E como você produz VT, você vai, faz a marcação, você vai, bota a equipe na rua, junto com a chefia de reportagem. Chefe de reportagem que vai chegar assim, olha, a equipe vai para tal lugar. É ele que organiza, enfim, junto com a chefia de produção. E daí, o chefe de reportagem já botou a equipe na rua, o repórter vai lá com sua equipe, seu cinegrafista, seu auxiliar, às vezes sem auxiliar, e ele faz a matéria, volta com a matéria, geralmente, se ele estiver com um mochilink, que a gente chama que é um aparelho que você joga no satélite toda a imagem, que você já rebate para a redação, o editor vai pegar aquelas imagens, todo o texto que já fez junto com o repórter, o editor de imagem e o editor de texto. Os dois juntos vão montar essa matéria que vai ao ar junto no jornal. Só que esse VT vai ser analisado por um editor executivo. Todos os VTs são analisados pelo editor executivo. E antes disso tudo, quem escolheu o que vai para o jornal é o editor-chefe. Ou seja, em uma reunião de pauta, você tem, pelo menos na TV Globo, você tem a presença dos editores e dos produtores. Os produtores vão vender a pauta para o editor-chefe, e o editor-chefe assim, quero, não, fraco, não, vamos deixar para a semana que vem, porque a gente já deu uma matéria parecida. Então você tem uma aprovação e uma pré-aprovação para outras pautas. E os editores também falam, dão um feedback das pautas feitas no dia anterior. E isso tudo é feito, todas essas funções que você está falando são realizadas por jornalistas. Todo mundo jornalista, graças a Deus, porque trabalhar com jornalismo, sem ser com as pessoas que são jornalistas, é uma coisa chata demais. Imagina. Muito ruim. Porque você tem que ficar ensinando a importância das coisas, mostrar o peso de certas coisas. Por isso que eu falo assim, trabalhar com assessoria de imprensa tem que ter um sangue frio. Menino, você cansa, tem que ter uma paciência, porque as pessoas realmente, assim, existe uma ignorância muito grande. Tanto, eu falo muito isso porque as pessoas acham que é bem isso, sabe? De rede social. Não, bota na rede social qualquer coisa. Não tem a noção de que não tem como colocar todo tipo de conteúdo. Ou então não pode chegar e deixar as moscas. Você tem que chegar e ter uma regularidade de postagem, de publicação. E querendo ou não, agora o assessor de imprensa faz tudo. Além disso tudo, faz redes sociais. Mas na redação é bem isso. Então você tem uma reunião de pauta que você vai resolver todos os assuntos do dia. Ou pelo menos 90% dele. Que são as matérias que vão ser viradas de um dia para o outro. Tanto para o Bom Dia Rio, senão a gente não consegue. Imagina, o Bom Dia Rio, por exemplo, tem 5 ou 6 repórteres, mais ou menos. Imagina você chegar às 5 da manhã, 4, 5 da manhã, que é mais ou menos o horário que os editores chegam lá na TV para isso, para chegar e virar matéria. Não, agora o repórter vai para tal lugar, vai inventar marcar com
com sei lá quem, com, sei lá, presidente da Rio Tour, pelo exemplo. Não, não vai. Às 4 da manhã você não vai fazer nada. Você só vai fazer, você, tipo, tá pegando fogo no museu. Vai pro fogo no museu. Ou, por exemplo, agora, bem mais factual, agora, teve o desmoronamento da Mangueira. Como é que a gente faz? Como a Globo tem um Globocop, você já vai botar, olha, Globocop sobrevoa o desmoronamento da Mangueira, vai pra lá. E aí você bota um repórter por baixo, você vai ter uma cobertura de cima, pelo helicóptero, com o repórter, e embaixo com outro repórter fazendo em loco, vendo o que aconteceu, por que tem lá, por que tem gente lá, por que houve o desmoronamento, se tem gente soterrada. E aí você, lá mesmo, o próprio repórter vai procurar ver se tem alguém que seja autoridade para falar, defesa civil, vem cá, o que aconteceu, para dar uma satisfação. Então, isso é o factual. O factual é aquilo que, pô, aconteceu de madrugada, você não teve tempo de produzir nada. Você não teve tempo de marcar com ninguém. Você tem que chegar e botar o repórter na rua para resolver. É essa a estrutura. É uma baita responsabilidade. Mas, ao mesmo aí, tempo, parece realmente ser algo muito envolvente, né? Não, é muito. Porque E você eu tá vendo, imagino cara, que... Fala, desculpa. é muito a questão de você estar se vendo, você vê no outro. Se você não se vê no outro, você não tem a empatia de achar que aquilo dali é uma matéria. Entendi. É muito isso. Pensando nisso, acho que deve ser isso que mais te motiva a estar dentro da profissão, né? Sim. É ver que você pode mudar alguma coisa, que você pode chegar e ajudar alguém. Eu acho que é muito isso. Não é uma questão de caridade, é uma questão de, tipo, mudança mesmo. Que se você muda um comportamento de uma situação, você cria um ambiente para outros tipos de mudança. É uma coisa de exemplo mesmo. É quase psicológico isso. Você vê você bota uma matéria de, sei lá, de solidariedade na quarentena, solidariedade no, sei lá, vizinhos ajudando vizinhos, idosos a fazer compras, por exemplo. Essas matérias rolaram muito no início da quarentena. E isso virou um comportamento de ajuda entre as pessoas, também muito funcionado pela mídia. A mídia, querendo ou não, ajuda. Não é aquele papo de terceiro poder, de quarto poder, essas coisas assim, mas, sabe, ajuda. Tipo, você usa como exemplo. A gente é influenciado o tempo todo, né? E aí, inclusive, vocês podem fazer até uma investigação mais profunda e até auxiliar, por exemplo, no Na caso das polícia. milícias, de repente até auxiliar alguma parada política, né? Eu vejo Sim. muitas vezes, já observei isso, por exemplo, naquele Profissão Repórter, né? Aquele cara fazendo muita coisa ali e tal, o cara denuncia os bagulhos e tal, e eu acredito que, às vezes, dali, às vezes eu vejo a JTV, vejo eles indo nas comunidades ou locais mais afastados e falam, ó, tipo, sei lá, essa ponte caiu aqui e o prefeito não fez nada. Né? Eu acho muito bacana, né? Então, por conta muito dessa minha relação quase que íntima com o estudo das milícias, eu acabei fazendo minha monografia sobre isso. E a minha monografia foi exatamente sobre o medo e a imprensa. A imprensa, quando tem que fazer uma cobertura sobre milícia. A diferença entre fazer uma cobertura, por exemplo, da tomada do Alemão, lembra? Aquela imagem clássica dos bandidos subindo, que dali foi tudo feito por helicóptero, né? Foi uma cobertura, se não tivesse um helicóptero, ia ser muito complicada de fazer também, né? Sim. E mesmo Imagino que não teria assim, como, as né? coberturas de tráfico de drogas, você ainda consegue fazer alguma coisa, por quê? Porque você sabe onde está o traficante. O traficante, eu gosto de falar que ele vive como se fosse num Forte Apache. Ele fica no morro. O dono do morro que não está no morro é uma merda, porque ele não consegue fazer a tratativa dele, assim. O dono do morro geralmente está no morro dele, ou então no morro aliado porque ele está fugido. Você sabe onde ele está. Dificilmente ele vai sair, ou ele está preso em Mossoró, ou ele está no morro dele, de fato. Mas o miliciano não. O miliciano, eu deixo isso muito claro. O miliciano tem direito à cidade. O traficante não tem direito à cidade. O traficante tem direito ao morro dele. O miliciano não. O miliciano, ele pode estar
passeando, comprando o Nike dele no barra shopping enquanto você tá lá comendo seu McDonald's. Entendeu? O traficante pode até fazer isso tudo, mas é muito difícil. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Até porque o traficante você identifica, joga a cara dele pública e vambora. O miliciano, a gente dificilmente sabe quem é miliciano. Ó, quem sabe, sabe. Ok. Mas o que fica bem entendido disso tudo é que, como o miliciano tem direito à cidade, ele tem direito a te perseguir. Ele pode muito bem te fazer uma tocaia, saber onde você mora, onde você trabalha, passar de carro, te sequestrar e te torturar e te matar, inclusive. E você ninguém ficar sabendo de nada. O que aconteceu? Como começou a CPI das milícias? Foi por conta disso. O Jornal Dia, uma equipe do Jornal Dia, foi fazer uma matéria no Batã, na Zona Oeste. O que aconteceu? Descobriram. A milícia chegou, pegaram eles estavam, tipo, fingindo que eram moradores, eles estavam fazendo uma puta de uma matéria. Em 2008, início de 2008, se eu não me engano, no final de 2007. Acho que foi 2008 mesmo. E aquele caso, quando a imprensa virou notícia, quando os jornalistas foram torturados, tiveram que sair do país, tiveram que sair do Rio de Janeiro, pelo menos, bicho, ali foi estopim para abrir uma CPI. Ou seja, a imprensa tem relação direta com análise criminal e comportamental de tudo, porque se afeta a sociedade, você tem que noticiar. Por isso que eu falo muito da comunicação social. Você não tá falando de, sabe, de nada, você tá falando de gente. O jornalismo fala de gente. Se você vê que seu semelhante, digamos assim, tá sofrendo, tá sendo extorquido, tá sendo humilhado, você vai querer fazer matéria. Só que aí, ao mesmo tempo, tem gente que não quer que você faça matéria. Sim. Milícia é só um dos braços, assim. Imagino que tem a política por trás, tem muito disso, né? A gente fala que milícia política, mas assim, milícia tá no legislativo há muitos anos. Mais Sim. de 10 anos que tá. Então, isso é muito complicado chegar e falar disso, porque a mídia, de fato, faz investigação. Por exemplo, caso Marielle de novo. A Globo tem um núcleo investigativo, para vocês saberem. Acho que boa parte deve saber. E tem produtores especiais para isso, que tem suas fontes no judiciário, que tem fontes policiais, enfim. E mais que isso, eles têm tempo para chegar e correr atrás das coisas. Assim que a Marielle foi assassinada, eles já correram atrás das câmeras de segurança. Eles conseguiram pegar as câmeras tão antes quanto a Polícia Civil. Então, a gente sabe muito do que aconteceu com o crime mesmo da Marielle, com o assassinato da Marielle, porque a equipe de jornalismo da Globo divulgou. A equipe de jornalismo da Globo deu um show de cobertura. Foi, assim, realmente surreal de correr atrás, de chegar e mostrar todo o caminho, e não ignorou, sabe? Não foi mais um crime. Foi um crime muito pesado que eles pegaram para si para mostrar o que estava acontecendo ali, que tinha uma coisa muito mais ampla. Então, quando a mídia chega e dá o devido valor para certas coisas, a polícia tende a não deixar para lá. Não cala a boca, né? Não cala a boca. Então, é de fato uma pressão no Estado. E aí, você diria que isso é o que menos te motiva na profissão? Ou tem alguma outra coisa que te desmotiva? O que menos me motiva é a falta de dinheiro, meu amigo. Olha, se você quer ser jornalista, não invente porque você vai ser pobre, tá? No momento, o negócio... Isso se você conseguir emprego, porque o negócio tá feio. O mercado tá horroroso. Não que já não tivesse antes, sabe? Já tá complicado há muito tempo. Não, é engraçado, né? Porque a gente aqui, como espectador, a gente tem uma impressão de que o jornalismo se expandiu. Né? Porque antes você tinha aí o nicho só da Globo, aí você passou a ter a Record, aí o SBT passou a concorrer, aí a Band começou a ter força, aí agora você tem aparentemente coisas por mídias sociais ou
ou TVs fechadas, e a impressão é que o campo se expandiu, e pelo jeito não, então. Na verdade, as pessoas não entendem muito bem que as televisões estão aí. A televisão é concessão pública. Podem caçar a qualquer momento. Mas é aquilo. Elas não estão querendo mais fazer tanto jornalismo. Quem dá valor ao jornalismo mesmo, é a Globo. A maioria, sim. SBT é uma confusão. Não tem nem como entrar nesse assunto, porque nem a gente sabe, estando dentro, qual é a relação com o jornalismo que a rede tem, né? Que os donos têm. Gostam de jornalismo, mas preferem entretenimento, né? Bem isso. A Bandeirantes, por exemplo, antigamente era o quê? Bastante esporte. Sim. Tinha uma relação com o esporte muito maior. Agora tem uma coisa Masterchef, então tá uma coisa esporte e entretenimento. Jornalismo, como o Boechat morreu, caiu muito, assim, talvez de interesse, não sei. Eu vejo assim, vendo como público. E a Record é um pouco complicado também de se falar por conta dos donos. Então, não tem exatamente muito. Engraçado, porque realmente dá a impressão de que a coisa está expandindo, não está, né? Na verdade, a expansão se dá por meios comerciais, né? Se tá dando dinheiro, eles vão expandir, mas não quer dizer que o jornalista, o peão da informação vai ganhar dinheiro com isso. Ao contrário. Bem ao contrário. A gente fica sacaneando nos grupos de jornalistas, nos grupos dos nossos colegas, falando assim, é muita notícia e pouco jornalista. É muita desgraça e pouco jornalista. Então acaba um jornalista tendo que fazer o trabalho que 3, 4 fariam. É essa a grande situação. Nossa. É bem isso. Tem um neném aí? Tem. Mostra o neném. Perdido aqui. Vem aqui. Vem. Ai, ai. Oi, Julinho. Tava aqui agoniado querendo participar, né? Você não quer ser jornalista, pelo amor de Deus. Né, Fabi, Julinho? então, caminhando para a gente encerrar, o que você gostaria de deixar antes da gente abrir para os alunos fazerem a pergunta aí, o que você gostaria de deixar enfim, de mensagem para os alunos que querem seguir tua carreira? Olha, é difícil, é bem difícil, mas é aquilo. Eu já sabia que era difícil quando entrei. Minha mãe é jornalista também. Então, eu já sabia que era difícil, Não. mas quando eu gostava muito que eu sabia que eu gostava, eu entrei de cabeça. Então, eu estudei, eu corri atrás principalmente de emprego, e dentro do emprego eu corri atrás para me destacar. Então, se você quer ser jornalista, meu amigo, corre atrás, não vai achando que é glamour. Não tem glamour nenhum. Assim, até tem, se você quiser ser, tipo, gatinha, tchutchuquinha, apresentadora. Mas mesmo assim, até lá você tem que comer muito feijão com arroz, saber pelo menos um mínimo de televisão, por exemplo. Eu, quando entrei no jornalismo, eu não queria ir para televisão, eu queria fazer impresso. Mas aí a vida é assim, a vida vai levando a gente para Sim. caminhos que a gente não sabe. Mas se você gosta de jornalismo, meu amigo, se prepara para ser um pobre, 2, se ferrar para arrumar emprego, que é uma merda. Mas se você conseguir, tipo, entrar num bom meio e fazer o que você gosta, você vai ser muito feliz, É a questão infelizmente. da paixão, né? É. A gente vê você motivada pra caramba falar, apesar de tudo, a gente vê você motivada pra caramba falando. Ah, é tesão, cara, é tesão. Não tem outra palavra, não. É tesão. É vontade de chegar. Porra, consegui uma puta de uma entrevista. Nossa, consegui um puta do entrevistado. Ai, batei uma matéria muito boa no ar. Você tem. Nossa, que imagem linda que você vai Imagino fechar. que a realização de tipo, eu fiz isso que está sendo exibido, deve ser Eu acho que é mais do que eu genial, fiz né? isso. É mais do que eu fiz isso. É mais do que o que isso vai trazer de bom. O que isso vai trazer de resultado para aquelas Altruísmo, então, seria a pessoas palavra? envolvidas. Também. Porque também tem um pouco de ego do jornalista. Claro que tem. Por ser a pessoa que está ajudando. Mas o resultado é muito maior do que só o ego, entendeu? É muito maior. Muito maior.
você gosta. Você gosta de ver que você está ajudando, mas você gosta de ver que a pessoa está sendo muito mais ajudada. Sim. Sim, a gente vê muito isso em crimes pequenos, né? Assim, gente que perdeu filho, por exemplo, tiroteio de favela, essas coisas assim, e a gente corre atrás para pegar e, tipo, pedir uma solução da polícia militar, por exemplo. Prisão mesmo. Prisão de próprios PMs. Isso é maneiro, cara. Enfim, vou me despedir, não para a gente se despedir, mas para eu poder encerrar a gravação, que eu não vou ter como editar. Tá. Então, muito obrigado por ter vindo, né? Aproveite seu sábado de quarentena e vou continuar te stalkeando pelas redes para ver o que tu faz. Tá bom. Né? Como eu já faço há um tempo. E mais tarde essa entrevista vai estar no YouTube. Agora eu vou. Bom dia, então. Bom dia.